Olá, bem-vinda, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um de nós na sua casa e no seu tempo buscando a Deus em oração a partir da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e que também nos orienta na nossa jornada. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe também enviando seus comentários no chat, envie o link também deste culto para seus contatos no WhatsApp, para que eles também possam assistir, participar deste culto em nome de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 15, os versículos de 5 a 7, está escrito assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Nosso grande desafio, como discípulos de Jesus, é permanecer em uma trilha de crescimento. Mas esse crescimento, ele não deveria ser entendido como uma escadinha que nós precisamos subir, mas como uma confiança crescente no amor de Jesus e na busca por um caráter transformado por Ele. Crescer na fé é menos sobre subir degraus e muito mais sobre aprofundar raízes no amor de Cristo, sobre o respirar e o acolher a graça abundante de Deus na nossa vida. O verdadeiro amadurecimento espiritual começa quando o amor de Jesus redefine quem somos e como nós fazemos as coisas. Somente esta ligação com a videira é que proporciona um crescimento contínuo e duradouro na nossa vida. Você tem cuidado dessa conexão? Você tem aprofundado suas raízes no amor de Cristo? Quero convidar você a me acompanhar numa palavra de oração. Senhor, obrigado por tua graça, por teu amor, que sempre é derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, pela tua presença. Senhor, precisamos reconhecer que muitas vezes a nossa conexão contigo é tão frágil, tão superficial. Ó Deus, que a tua graça e que teu amor seja derramado sobre cada um de nós e que nós possamos ser contagiados por esse amor, motivados, impulsionados a te buscar, a te conhecer, a estabelecermos e findarmos raízes mais profundas na tua palavra e no teu amor. Assim nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes da mensagem de hoje, nós vamos ouvir uma música que fala sobre a confiança em Deus. Essa confiança em Deus que fortalece a nossa vida diante das nossas adversidades. Para sempre
Imagine uma lareira acesa no inverno em um ambiente relativamente escuro. O calor e a luz que essa lareira emite é aconchegante, é acolhedora. Mas ao mesmo tempo, ela é frágil, porque se ela não for cuidada, ela logo se apaga. Assim é a vida espiritual de toda pessoa cristã. É uma chama acesa por Cristo, mas que de alguma forma precisa ser alimentada constantemente, porque senão ela corre o risco de apagar com os ventos impetuosos da adversidade. Segundo algumas estatísticas e observações pastorais, apenas uma pequena parte das pessoas cristãs realmente se dedicam ao aprofundamento e ao amadurecimento da sua fé. A maioria vive uma espiritualidade superficial, marcada por atividades religiosas, mas sem nenhuma transformação interna. Essa fé, muitas vezes rasa, sem raízes, é como construir uma casa sobre a areia sem um fundamento sólido. Como disse Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, os versículos 47 a 49. Uma fé que desaba diante das tempestades da vida. Então vamos olhar com atenção para o que Jesus nos ensina justamente nesse texto do Evangelho. Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem construída, bem fundamentada. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No entanto, no momento, em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição, ela foi completa. As duas casas, à primeira vista, parecem iguais, mas elas têm uma grande diferença que não aparece: o alicerce cavado na areia. Uma cavou fundo, a outra foi superficial. Uma resistiu à tempestade, a outra desabou. Ambas representam vidas religiosas, pessoas que ouvem a palavra de Jesus. Jesus não fala aqui de crentes e não crentes, mas de dois tipos de seguidores, dois tipos de discípulos. Ambos ouvem suas palavras, mas só um pratica. Só um se aprofunda, só um constrói uma base sólida para a sua vida. A casa sem fundamento é como aquela pessoa que participa de cultos, mas não tem tempo para uma oração pessoal, rotineira. Frequenta estudos bíblicos, mas não aplica o que aprende na sua vida. Sabe falar sobre sua fé, mas não deixa Deus moldar suas vontades e decisões. Uma espiritualidade superficial que se expressa em ritos e costumes religiosos, mas que não desenvolve um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Essa fé mecânica, construída apenas com ritos e costumes, mas não a partir de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, normalmente nos leva a três consequências. A primeira delas é a exaustão espiritual, porque não há descanso verdadeiro em Deus, não há paz em Deus. A segunda é vazio interior, porque a alma não se alimenta da fonte da água viva, ela não tem consistência. E, consequentemente, inconsistência na crise, porque sem raiz a planta seca ao sol. Na parábola do semeador, em Marcos 4, 16, 17, Jesus já também alerta outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas cristãs. Um coração cansado, vazio e frágil. A vida religiosa está de pé,
mas a estrutura está prestes a ruir porque ela não tem um bom fundamento. Jesus disse que o homem sábio, ele cavou fundo. Ele não faz uma construção apressada, né? Ele se dedica, ele prepara o solo, ele busca a rocha. E claro, isso demanda tempo, demanda esforço, demanda entrega. O caminho da profundidade é o caminho da intimidade com Cristo. Um caminho longo, que exige uma certa disciplina, mas que também precisa ser regada pelo amor de Cristo, pela presença de Cristo. Jesus, por isso, disse: venham a mim. Esse é o convite. Não é sobre ir para a igreja apenas, mas buscar ter um relacionamento com Ele. Ouve minhas palavras, não como quem ouve música de fundo, mas como quem ouve com atenção e sede de conhecer. E por fim ele diz: e as pratica. Viver o Evangelho em sua vida cotidiana, perdoar, amar, servir, negar-se a si mesmo. Então, o discipulado não é um evento, não é um momento, é um processo, é uma jornada para a vida toda. Cavar fundo e reconhecer que a vida com Deus exige entrega, requer tempo, requer renúncia. Mas o que é essa escavação espiritual? É confessar as fraquezas e deixar Deus curar nossas feridas. É silenciar o barulho da pressa e ouvir a voz de Cristo. É aprofundar raízes no amor de Jesus, na sua presença amorosa. Assim, cristãos maduros não surgem por acaso. Eles são formados na escavação diária, com as mãos na terra, o coração na rocha que é Jesus. Mas voltemos à imagem da chama acesa. Muitos têm uma fé apagada ou oscilante porque simplesmente não alimentam a chama. Paulo escreveu a Timóteo dizendo assim: mantenham viva a chama do dom de Deus que está em você. Como é que nós alimentamos essa chama? Como é que nós mantemos viva essa chama? Primeiro, a adoração constante, não só no culto, não só em momentos especiais, mas na vida cotidiana, adorar a Deus, glorificar a Deus. Meditação na palavra, alimento sólido para a alma, buscando se alimentar, se nutrir desta palavra. Vida em comunidade, onde nós somos moldados, corrigidos, encorajados uns pelos outros. Serviço com propósito, porque a fé que não se doa, que não serve, ela morre em si mesma. E por último, silêncio e solitude. Para ouvir a Deus no meio desse mundo barulhento em que vivemos, nós precisamos nos aquietar diante dEle, ter comunhão com Ele. Mas uma casa bem construída não apenas resiste, ela também é um lugar de vida, um lugar de abrigo. Assim também é a pessoa cristã que está enraizada em Cristo. Ele frutifica. O mundo justamente precisa de pessoas cristãs cujas raízes elas são tão profundas que os frutos do amor de Deus transbordam, são abundantes. Talvez hoje você se sinta como uma casa abalada pelas tempestades. Talvez você reconheça que a sua fé tem sido rasa, sem profundidade. Jesus nos convida, Jesus te convida. Vem a mim, ouça a minha voz, pratique as minhas palavras. Esse é o caminho da vida abundante. Esse é o caminho da casa firme. Esse é o caminho da fé robusta, da alma nutrida. Deus está nos chamando, Deus está te chamando para sair da superficialidade, para buscar a profundidade no seu amor. Então feche os seus olhos por um momento e pergunte a si mesmo: como é que está? Como é que está o meu fundamento? O que eu tenho feito para manter a chama da fé acesa na minha vida? Será que eu estou apenas participando de atividades religiosas? Ou eu realmente estou buscando aprofundar o meu relacionamento com Jesus?
Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, te ajude a cavar mais fundo, a lançar raízes, a manter a chama viva da fé e do amor de Deus em seu coração. Vamos orar? Senhor, vivifica a nossa fé, nos enche do teu amor, nos motiva, Senhor, a de fato cavar mais fundo, a alicerçarmos a nossa vida em Ti, ó Jesus, num relacionamento pessoal, profundo contigo. Ó Deus, nos livra da superficialidade, que de fato nós possamos assumir um compromisso conosco mesmos, de uma vida profunda, de uma vida cheia do Teu amor, uma vida comprometida em Te buscar cada vez mais e em praticar a Tua palavra. E que o Senhor nos ajude com a Sua presença amorosa, que Teu Espírito Santo de fato nos conduza nesse compromisso, nessa busca por nos aproximarmos e por vivermos uma vida mais profunda, mais enraizada na Tua palavra e no Teu amor. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Quero fazer um convite para você para a 12ª feijoada beneficente do Serene da Palhoça. Essa feijoada que será no dia 17 de agosto, que tem o objetivo então de arrecadar fundos para auxiliar, né, o Serene, o acolhimento ali as pessoas que são atendidas nesse centro de recuperação. Então você pode adquirir os teus convites através do nosso WhatsApp. Também mais informações, entra em contato com o nosso WhatsApp sobre essa feijoada. Participe. Eu também quero agradecer a você que tem contribuído com seus recursos financeiros aqui com a Luterana Floripa. A sua contribuição é muito importante e ela tem ajudado a manter o nosso trabalho e as atividades da Luterana Floripa. E se você ainda não contribui e gostaria de fazer isso, envie um Pix para o número que está aí na tela e mande também uma mensagem para o nosso WhatsApp informando a sua contribuição, a sua doação. Com a colaboração de todos, nós podemos fazer mais e melhor. Então, muito obrigado você que tem contribuído e o meu desafio para que você que ainda não contribui, faça isso, participe, assuma também esse compromisso com a Igreja de Jesus. Se você precisar de mais alguma informação, entra em contato através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana. Amém.